it's so hard, and I hope that you guys are understand what I say now, what I trying to say now. Muita gente me pergunta se é possível aprender inglês em um ano e conseguir falar inglês em um ano. A resposta direta para isso é sim, e eu tenho um exemplo próprio meu aqui no canal de que eu consegui fazer isso, porém tem alguns processos aí no meio do caminho que você precisa entender como é que funcionam, e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês e mostrar o que vocês podem fazer para conseguir falar inglês em um ano. Então se você não me conhece, eu sou o Thiago, eu estou aprendendo inglês em casa aqui sozinho, e desde o começo, quando eu comecei a estudar inglês, eu venho compartilhando meu processo aqui de aprendizado no YouTube. Então se você quiser acompanhar essa minha jornada, se inscreva aí no canal e dê like nesse vídeo, a sua avaliação ela é sempre muito importante. Se você não curtiu o vídeo também, pode deixar o dislike aí que tá valendo. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que eu aprendi inglês em um ano, vou falar o que eu fiz e mostrar pra vocês o resultado, e aí de acordo com essa experiência eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer pra adquirir um resultado igual ou até melhor do que eu tive. E se você quiser saber o que eu faço diariamente pra estudar inglês, o que eu tô fazendo todos os dias, me segue lá no Instagram que eu tô sempre compartilhando que tipo de coisa, que tipo de estudo que eu tô praticando aqui pra estudar inglês. Então me segue lá, o link tá aqui na descrição. Então bora direto pro assunto, que é como aprender inglês em um ano. Quando eu comecei a estudar inglês, eu fiquei os 6 primeiros meses só estudando finais de semana. Isso não é nada eficiente e eu não recomendo que vocês façam isso, a menos que vocês não tenham tempo. Se vocês só têm tempo final de semana, estuda final de semana. Porém, eu não recomendo isso pelo seguinte, não é que não é eficiente, você vai aprender, porém você vai aprender de uma forma mais demorada, você vai levar mais tempo para conseguir falar inglês, isso é fato. Quanto menos estuda, mais tempo leva para você conseguir falar inglês. Quanto mais você estuda, menos tempo vai levar. Então, como eu já disse, nos 6 primeiros meses eu só estudava finais de semana. Depois disso, eu comecei a estudar inglês todos os dias, que foram os próximos 6 meses, e aí nessa época eu senti que eu realmente estava aprendendo muito inglês. Tava entrando bastante coisa na minha cabeça, porque eu estava tendo contato diário com o inglês. Ou seja, eu fiquei 6 meses estudando só finais de semana e depois outros 6 meses estudando todos os dias. Então eu não passei um ano inteirinho estudando todos os dias. Só por aí dá pra você ver que não foi tão eficiente, foi meio que 50% dos meus estudos. Se vocês estudarem todos os dias durante um ano, vai alcançar um resultado muito melhor e muito mais eficiente do que eu alcancei. E quais coisas eu fazia para estudar durante esse um ano? Basicamente, de forma bem resumida, eu fazia o Duolingo, estudava textos com áudio, que eu diria que é o principal, e fazia também o Anki. Duolingo eu fazia porque eu realmente aprendia palavras com ele e gostava também. Textos com áudio, eu diria que era a melhor prática que eu fazia naquela época, porque eu não só aprendia vocabulário, como também aprendia padrões da língua e também fazia listening, porque eu ouvia o áudio do texto várias e várias vezes. E toda palavra nova que eu aprendia, eu colocava no Anki e ficava revisando. Assim eu não esquecia também as palavras que eu já vinha aprendendo com os textos. Então durante um ano eu fiquei fazendo basicamente isso aí, cometi alguns erros no meio do caminho, mas mesmo assim, no final do ano eu consegui falar inglês. Pra quem duvida, tá tudo registrado aqui no meu canal. Tem vídeo de eu fazendo Duolingo, vídeo de eu estudando texto com áudio, tem tudo aqui. E aí depois de um ano fazendo essas coisas, eu fiz um vídeo pela primeira vez falando inglês. O vídeo, o link tá aqui na descrição, vocês podem assistir. Dá pra ver o nível do meu inglês ali, que não é dos melhores, porém eu consegui me expressar, falar as coisas que eu queria falar ali em inglês, em um ano estudando em casa sozinho. Então, de acordo com essa experiência toda que eu tive, eu vou falar aqui agora o que vocês podem fazer para adquirir um resultado até superior do que eu tive. Então bora lá, eu vou falar as melhores práticas que vocês podem fazer, que eu fazia também, para vocês conseguirem falar inglês daqui a um ano, ou aperfeiçoar o que vocês já sabem também. Primeiro de tudo, quando eu fiz esse vídeo falando inglês pela primeira vez, eu não tentava conversar inglês com ninguém. Quando eu gravei esse vídeo, eu não tinha o hábito de ficar mandando áudio no WhatsApp ou ficar tentando conversar com as pessoas. Eu só estudava inglês, eu só fazia listening e aprendia vocabulário. Então minha primeira dica é o seguinte, se preocupe muito mais em aprender vocabulário e fazer listening do que ficar tentando falar inglês. Pelo simples motivo, se você não tem vocabulário e não conhece alguns padrões da língua, você não vai conseguir falar as coisas. Então a preferência é aprender padrão e ter vocabulário para você conseguir se expressar. E como é que você vai aprender vocabulário? Duolingo você vai conseguir aprender de forma simples, porém você vai conseguir aprender. Se você não gosta do Duolingo, aqui vai a dica principal, que foi que eu senti que mais evoluí no meu inglês. Textos com áudio. Pega aqueles textos com áudio, no site do Mário Vergara tem vários sites na internet com um monte de texto com áudio, divide ele em 5 ou 6 partes e estuda cada parte desse texto durante uma semana. E aqui vai o diferencial que eu senti realmente que me ajudou a falar inglês, que é o seguinte, quando eu estudava texto com áudio, eu não só adquiria novas palavras e não só fazia listening, como também eu falava esse texto em voz alta. E quando eu digo falar em voz alta, é depois de ter feito um processo de estudar o texto. Ou seja, eu aprendi as palavras, sabia o que o texto estava querendo dizer, fazia listening do áudio e depois no final eu ficava uns 2 ou 3 dias só falando aquele texto
texto em voz alta várias e várias vezes. Acontecia de eu decorar o texto inteirinho, eu pegava o texto, colocava de lado e conseguia falar ele certinho só da minha memória depois de ter escutado o áudio várias e várias vezes. Vai acontecer isso de você meio que decorar o texto, mas não se preocupe com isso porque você vai estar decorando padrões da língua, você vai estar aprendendo como falar certos padrões e isso vai internalizar em você. Quando você for começar a falar inglês pelas primeiras vezes, você vai lembrar desses padrões porque você vai ter meio que decorado, já vai estar internalizado em você. Então você vai lembrar deles e vai conseguir falar. Então minha dica crucial aqui, quando você estudar texto com áudio, depois de estudar ele, depois de absorver, fique repetindo esse texto com áudio várias e várias vezes em voz alta. Então não fique muito preocupado em ficar mandando áudio no WhatsApp tentando falar inglês. Estude dessa forma, adquira vocabulário, leia os textos em voz alta que você vai se destravar falando inglês. Depois de um ano, tente gravar um vídeo falando inglês, que é o que eu fiz aqui. Tente pegar a câmera do seu celular e tente falar qualquer coisa em inglês, tentando se expressar da mesma forma que eu fiz. Naquele vídeo, de fato, eu não acreditei que eu ia conseguir falar inglês. Eu até fiquei espantado, porque eu pensei assim, eu vou ligar a câmera e vou tentar falar. Se eu não conseguir falar nada, eu nem posto esse vídeo no ar. Porém eu consegui e eu postei o vídeo. Eu fiquei mó feliz porque eu achei que eu não conseguiria falar inglês porque eu não estava conversando inglês, eu não mandava áudio no WhatsApp em grupo de inglês, ou não falava com pessoas em inglês, eu só estudava o meu textinho, fazia o Duolingo e lia o texto em voz alta. E fazendo isso eu adquiri padrõezinhos na hora de falar inglês e consegui gravar aquele vídeo. Eu não estou dizendo aqui que em um ano você vai ficar super fluente na língua, que você vai assistir um filme e vai entender tudo dele, claro que não, isso leva tempo, quem estuda inglês sabe que isso leva tempo. Porém eu acredito, por exemplo próprio meu aqui, que durante um ano se vocês estudarem com frequência boa, praticamente todos os dias você vai sim conseguir falar inglês depois de um ano. Então é isso aí galera, se vocês curtiram esse vídeo aqui, não se esqueça do seu like, sua avaliação é muito importante. Se quiser dar o dislike também, tá valendo, pode dar aí. E é isso aí, vamos continuar estudando inglês e até a próxima.